Olá pessoal, como é que estão? Aqui é o professor Fernando Rubim e nós vamos começar o nosso módulo compacto para o EAD a respeito do novo Código de Processo Civil e já deixo aqui para vocês também o meu e-mail profissional para qualquer contato, dúvidas, enfim, que forem surgindo quando do exame crítico do vídeo feito por cada um de vocês aí no conforto do lar. Então, fernando.rubim@direitosocial.adv.br. Vamos, nesse primeiro módulo, tratar da formação do novo Código de Processo Civil e, como introdução, nós temos aqui a lógica, não é, da construção do novo Código de Processo Civil, passando pelo exame histórico, não é, dos diplomas anteriores ao Código de 2015. Né? Então falaremos basicamente aqui do Código de 73, das reformas feitas no Código de 73 no período de 94 a 2010, chegando então na passagem aí do projeto do novo Código de Processo Civil, que recebeu alguns números, não é? O principal número foi o de 8046 de 2010. Então, com relação à formação do novo Código de Processo Civil, nós tivemos a passagem aqui por alguns períodos históricos, como praxismo, processualismo e instrumentalismo, chegando no formalismo valorativo ou neoconstitucionalismo, né? Como queiram aí denominar esse período mais contemporâneo de relação do processo com a Constituição Federal. Praxismo, corrente em que o processo civil ele estava absolutamente dentro do direito material. Não se falava nos institutos específicos de processo civil, não havia uma ciência de processo civil. O praxismo era basicamente o estudo do processo civil dentro do direito material, dentro da lógica do objeto de declaração judicial que estaria então envolvido no direito material. Então, uma corrente em que nós não notamos claramente a presença dos institutos fundamentais do processo civil, que foram sendo desenvolvidos depois na sequência, na fase chamada de processualismo. Do histórico do processo, como nós temos aqui no Brasil, a linha histórica do praxismo corresponde basicamente ao período do Código de Processo Civil de 39, sendo que, na sequência com o Código de Processo Civil de 73, também denominado Código Buzaide, nós notamos justamente uma crescente preocupação com os institutos do processo civil, com a nomenclatura do processo civil, com a criação, não é, de determinados rigores formais que deveriam ser respeitados a fim de ser reconhecido, a fim de ser declarado e principalmente construído o direito material dentro do processo. O processo civil no processualismo, então, ele ganha uma certa autonomia, ele ganha um certo afastamento do direito material, sendo reconhecidos determinados institutos como as condições da ação, os pressupostos processuais, que seriam questões de ordem eminentemente preliminar, que seriam importantes, seriam fundamentais de apreciação pelo Poder Judiciário antes de entrar no mérito propriamente dito. Esses institutos, então, eles ganham muita forma a partir dos estudos feitos no Brasil por Alfredo Buzaide, ministro da Justiça no período aí de construção do Código de Processo Civil na década de 60, década de 70, não é? E ganha aqui espaço toda uma corrente doutrinária que vinha estudando o processo civil naquele período, capitaneados principalmente por Alfredo Buzaide, não é? Acima, digamos assim, do próprio professor Alfredo Buzaide e da escola, dentro da escola paulista de processo civil, nós temos o nome importante de Liebman, que veio da Itália, não é? E instalou no Brasil as primeiras grandes linhas metodológicas, doutrinárias, dogmáticas, de um processo civil que vinha sendo já desenvolvido na Europa, principalmente na Alemanha,
e, claro, na Itália, seu país de origem. Então nós temos, a partir do processualismo, no momento histórico de início de vigência do Código de 73, um rigor maior com as questões formais, com as questões de ordem eminentemente processual, o que fez com que realmente a preocupação com o estudo do processo civil, né, se tornasse muito maior, né, e é desse período que um dos grandes institutos a que nós estamos dedicando aí nesses últimos anos muita força, muita dedicação, muito aprofundamento na pesquisa, que é a preclusão, se consolidou como um dos pilares do processo civil moderno, ao lado do princípio dispositivo. A preclusão estabelecendo uma série de restrições para as partes atuarem no processo. E o princípio dispositivo estabelecendo uma série de restrições para o magistrado atuar no processo, tendo em conta que, pela preclusão, as partes não podem atuar fora dos limites estabelecidos pelo Código, em termos temporais e também em termos de preclusão consumativa, no que toca, não é, a propositura de medidas consecutivas que não seriam aceitas, tendo em vista a realização e a consumação do ato processual a partir do momento da sua realização originária. E por parte do magistrado, nós temos a questão do princípio dispositivo, atrelado principalmente, não é, aos limites da lide, né, do objeto da lide, os contornos da causa de pedido e pedido, que não poderiam ser alterados pelo magistrado, inclusive de ofício, né, não poderiam ser modificados pelo magistrado, tendo em vista aí, principalmente, a preocupação com a sua imparcialidade. Então vejam que o Código de 73, ele não é de graça considerado um dos principais códigos de processo do mundo, estava devidamente adaptado à melhor doutrina processual existente no período em que foi forjado. Nós temos aqui, então, um momento histórico de consolidação do processualismo, em que o processo ele se desloca, de certa forma, do direito material e se estabelece, então, os principais contornos dos institutos do processo civil como nós conhecemos hoje. O problema do processualismo foi que, na busca do isolamento do direito material, acabou-se, quem sabe, não, se colocando o processo, em algumas oportunidades, acima do próprio direito material, né? O que o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira denominou de fetichismo do processo, né? Ou o exame do processo por ele mesmo, como se as disposições do processo elas fossem mais importantes que o próprio direito material que se busca reconhecer pelo processo, pelo Poder Judiciário. Então, um excesso da corrente do processualismo começou a ser denunciada num período mais próximo no Brasil do final da década de 80 e início da década de 90, e surge então o terceiro movimento, que é o instrumentalismo, né, que tem no seu nome, o seu grande nome, o professor Cândido Dinamarco, que justamente fez a sua obra sobre instrumentalismo no processo civil no ano de 1994, em que se prega justamente uma determinada redução do âmbito de utilização do processo e a sua vinculação, a sua relação mais próxima com o direito material. É desse período, então, que nós temos o desenvolvimento do Código Reformado, do período do Código Reformado no Brasil, justamente a partir de 1994 até o período de 2010. O Código Reformado é um período, então, em que se buscou restringir o tamanho das formas do processo, atrelados principalmente ao macro-princípio da efetividade, que ganha o seu espaço a partir do momento em que há uma redução significativa da valorização da segurança jurídica, no sentido de aprofundamento do debate, aprofundamento das discussões postas, antes de ser reconhecido o direito. Esse é o cenário, em 1994, do desenvolvimento das tutelas antecipadas no Brasil, as tutelas de urgência, ou tutelas executivas de urgência, que se desenvolveram principalmente a partir dos esforços do professor Ovidio Batista, já na década de 80, mas só na década de 90 houve um ambiente cultural, um ambiente propício para que essa medida das tutelas antecipadas ingressasse no processo de uma maneira bastante significativa.
propondo um aumento do valor da segurança jurídica, do valor da efetividade, correto? Diminuindo o espaço, o âmbito de aplicação do macro-princípio da segurança jurídica. Veja que esse é um dos enfoques que a gente vai buscar trazer nesse curso, no IAD, nesse curso compacto aí a respeito do novo CPC. Há uma disputa muito severa sempre entre a efetividade e a segurança jurídica. São dois macro-princípios que, em tese, eles estão em contraposição. Pode até, eventualmente, se colocar em posições de não colidência, mas há uma tendência natural do processo civil ele buscar qualidade e no menor tempo possível. Buscar qualidade, buscar aprofundamento dos debates para a melhor solução dos pontos controvertidos da demanda e no menor tempo possível, ou em duração razoável, né, como dispõe o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. Agora, é difícil ter qualidade de prestação jurisdicional e ter a efetividade da prestação jurisdicional de uma maneira exponencial simultaneamente. Daí porque, eventualmente, nós teremos alguns cenários em que há um privilégio da segurança e, em outros, há um privilégio da efetividade, sempre em detrimento do outro grande macro-princípio processual. 1994 é o marco das tutelas provisórias, é o marco em que, então, se notou de uma maneira muito clara um início de formação de Código de Processo Civil reformado, em que a efetividade se colocou de uma maneira superior, aí, de maneira prevalente em relação à segurança jurídica. Depois, outras reformas do Código se deram, como as reformas em matéria recursal em 2001 e depois as reformas em execução em 2005, todas elas dentro desse mesmo formato, nesse mesmo movimento de privilégio da efetividade em detrimento da segurança jurídica. Nesse movimento aqui nós temos o instrumentalismo, em que se deram esses movimentos, né? E em que se propôs então realmente uma redução da forma do processo e a sua vinculação direta, né? Ou uma retomada da sua vinculação ao direito material a ser reconhecido ao longo da tramitação da lide. Um dos problemas do instrumentalismo, uma das denúncias que foram colocadas nessa linha do instrumentalismo, é que não houve uma preocupação do exame do processo à luz da Constituição Federal de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais rente, né, às diretrizes da lei fundamental. Daí porque se desenvolve no final da década de 90, já nos anos 2000, esse conceito de formalismo valorativo, aqui pelo professor Carlos Alberto Alvar de Oliveira, de conceito de neoprocessualismo, tendo em vista outras bases doutrinárias aí espalhadas pelo Brasil, e um dos nomes clássicos que enfrentaram esse tema da vinculação rente do processo civil à Constituição Federal é o professor Humberto Teodoro Júnior, de Minas Gerais, né, e em que se colocava justamente a necessidade dessa visão do processo à luz do direito material, mas também à luz da Constituição Federal, e também se denunciava dentro desse cenário cultural, não é, a necessidade de um reequilíbrio de forças entre a segurança jurídica e a efetividade, de forma que a segurança voltasse a ganhar um espaço, né, de maior destaque, tendo em vista a crescente onda reformista que se colocou, não é grosso modo, a favor da efetividade da prestação de jurisdição em detrimento da segurança. Então, é nesse cenário que é formado, me parece, o novo Código de Processo Civil, um cenário de neoconstitucionalismo, e tanto isso é verdade que os primeiros 11 artigos do novo Código de Processo Civil são artigos diretamente relacionados às disposições processo-constitucionais, especialmente dando vazão ao teor do artigo 5º da Constituição Federal, sendo desenvolvidos aí conceitos como conceitos constitucionais, né, como do efetivo acesso ao Poder Judiciário, como a do devido processo legal,
com o contraditório, com a ampla defesa, com os corolários aí relacionados ao due process of law, também aqui incluída a preocupação muito forte, né, da Constituição Federal no seu artigo 5º com a produção da prova de uma forma prioritária, aí nos termos, não é, consagrados pelo professor Eduardo Cambi do Paraná. Então nós temos aqui o movimento de neoconstitucionalismo consagrado nos primeiros artigos do novo Código de Processo Civil, e gostaria também de salientar o próprio primeiro artigo do novo Código de Processo Civil, que estabelece justamente uma relação firme, rente, coerente do Código de Processo Civil com a Constituição Federal, ao estabelecer que o Código não deve ser lido isoladamente pelas suas próprias disposições infraconstitucionais, mas principalmente o Código deve ser lido à luz dos princípios e valores fundamentais orientados, que estão devidamente catalogados, estabelecidos, concatenados na nossa Constituição Federal de 88. Então, vejo que, principalmente, esse movimento do formalismo valorativo comparado com o do processualismo, nós temos uma situação em que, no atual estágio, há uma maior convicção de que o processo civil ele não pode ser lido à luz das suas próprias disposições, de que o processo civil deve ser lido à luz da Constituição Federal, de que nem todas as respostas nós devemos encontrar nas linhas do Código de Processo, né? Que muitas vezes nós devemos nos socorrer das disposições principiológicas e valorativas da Constituição Federal para que possamos atuar no processo e construir o direito material a ser reconhecido pelo magistrado. Que muitas vezes nós deveremos reconhecer técnicas processuais que não estão devidamente presentes no Código, não é? Aí se fala em técnicas processuais abertas e técnicas processuais atípicas. Os professores Marinoni, o professor Arear e o professor Emite Dinheiro, não é? Dentro dessa corrente moderna do processo civil, de leitura do Código à luz do direito material, mas principalmente à luz da Constituição Federal, em que se reconhece, repito, uma certa limitação das disposições processuais de resolver todos os problemas do fórum. Então temos técnicas abertas, previsão de técnicas atípicas que devem ser utilizadas pelo operador do direito para a realização, ou para, melhor dizendo, para a solução daquele conflito que está sendo estabelecido no processo. O novo CPC, portanto, se estabelece dentro desse cenário de neoconstitucionalismo, em que se reconhece as limitações do processo, mas principalmente se reconhece as relações do processo com o direito material e com a Constituição Federal. Da importância dessas relações, da importância dessa articulação de conceitos que não envolvem, não é, especificamente os institutos do processo civil, no sentido de que se há, não é, atualmente o reconhecimento de que a disciplina do processo civil isoladamente, ela não é suficiente para resolver todos os problemas do fórum, para resolver todas a carga de litígios que nós encontramos diariamente na rua. Então é um processo civil maleável, um processo civil flexível, um processo civil atento ao direito material que está sendo buscado na justiça, um processo civil atento à carga principiológica e valorativa que consta na Constituição Federal e que deve ser utilizada para a interpretação do Código, para a aplicação do Código e para superação de algumas lacunas, de algumas omissões que necessariamente estarão presentes ao tempo dos operadores do direito atuarem no processo e buscar, então, a solução do conflito. Avanços justificadores. Vamos então avançando aqui nas linhas introdutórias a respeito do novo CPC, fazermos então mais alguns esclarecimentos iniciais a respeito do formato atual do novo Código de Processo Civil dentro da linha do neoconstitucionalismo. Estabelecer verdadeira sintonia fina com a Constituição Federal. Falamos bastante a respeito disso. Segundo, criar condições
para que o juiz possa proferir decisão de forma mais rente à realidade da causa. Então, uma aproximação do juiz com a realidade da causa. Embora, pessoal, vocês possam notar aí que o novo Código de Processo Civil não repetiu o artigo 132, e faço sempre que possível uma crítica muito importante a essa questão, que é o artigo do Código de 73 que estava vinculado ao princípio da identidade física do juiz. É certo que o Código novo, ele incentiva a oralidade, incentiva a concentração, incentiva a participação direta do juiz com as partes num diálogo em pé de igualdade, mas num diálogo sempre proativo, num diálogo sempre incentivado, digamos assim, a fim de que as questões sejam mais resolvidas na audiência de uma maneira oral do que em gabinete, do que nos despachos proferidos pelo magistrado isolado no seu ambiente de trabalho. Então, a decisão de forma mais rente à realidade da causa envolve justamente esse cenário de um contato mais próximo do juiz com a causa, o que significa contato do juiz com as partes, contato do juiz com os procuradores, né? Possibilidade das partes influenciarem tempestivamente o magistrado na sua tomada de posição, o que se dá muitas vezes com a abertura maior, né, de manifestação das partes dos procuradores diretamente com o magistrado, e evidentemente que é em audiência que esse cenário ele se coloca de uma maneira mais clara. Então vejo que o novo Código de Processo Civil chega à condição de trabalhar com possibilidade de 3 audiências: uma audiência inicial de conciliação e mediação, uma audiência de saneamento, em que justamente esse conceito se adapta de uma maneira bem clara, não é? Que é uma audiência de construção de um calendário processual do juiz com as partes, e ainda uma audiência de instrução e julgamento, uma terceira audiência no processo. O novo Código de Processo Civil também se preocupa com a simplificação das exigências procedimentais. Isso é uma situação muito clara, não é? Uma preocupação central em resolver problemas, uma preocupação da substância com a forma, talvez aqui seja uma das questões mais importantes do novo Código de Processo Civil, essa preocupação com o direito material, essa preocupação com a solução dos problemas que são encaminhados pelas partes, não é? Nunca fugindo, não é? Ou nunca se afastando dos preceitos constitucionais. Não esqueçamos aí do momento cultural que nós vivemos agora, não é? O processo é cultura, o processo é muito daquilo que está acontecendo na realidade do dia a dia, no campo jurídico, no campo político do país. Então, o momento atual, no que toca à atuação do processo, é de preocupação com a substância acima da forma. Isso envolve o quê? Simplificação das exigências procedimentais, não é? O formalismo valorativo justamente é um movimento cultural do processo, em que nós temos uma redução do formalismo pernicioso, na exata expressão do professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, não é? Um sistema coeso, é um sistema sincrético, não é? Aqui envolvendo principalmente o não isolamento das etapas procedimentais, especificamente aqui da etapa de conhecimento com a etapa de execução, não é? Em que se busca realmente se estabelecer um processo mais coeso, mais próximo possível, uma etapa procedimental da outra, né? E o novo CPC, então, busca, de uma maneira geral, dar todo o rendimento possível a cada processo, inclusive autorizando a autocomposição, envolvendo partes e matérias fora da causa de pedir e pedido. Então, um outro ponto, um outro pilar do novo Código de Processo Civil é a busca pela solução do mérito. A busca pelo julgamento através de uma sentença definitiva, superando, então, aqueles conceitos das sentenças terminativas, das sentenças que extinguem o processo sem julgamento de mérito. Notem aqui também que a própria expressão de Liban, vinculada então, a outro sistema de processo, a outro movimento histórico, cultural, que era o conceito das condições da ação, ela simplesmente é retirada do sistema. A gente não nota de novo essa expressão
que justamente está vinculada às decisões judiciais sem julgamento de mérito, né? Na previsão anterior do Código 73, clássica previsão do artigo 267, inciso 6º. Então, uma das linhas do novo Código de Processo Civil, sem dúvida alguma, é a busca pelo julgamento de mérito. O processo foi instalado, o Poder Judiciário foi movimentado, há um gasto incrível de ordem, inclusive orçamentária, para a movimentação desse processo. Então, esse processo tem que dar resultado. Esse processo deve trazer um devido retorno aos jurisdicionados. E isso se dá principalmente através do julgamento de mérito, do enfrentamento de mérito, da redução das formas para que haja esse julgamento de mérito. O mérito não precisa ser necessariamente mediante a prolação de uma sentença pelo Estado juiz, o que a doutrina normalmente chama de heterocomposição. Pode ser formada uma autocomposição, daí a nomenclatura, que seria a lógica aqui dos acordos. Daí também porque a primeira audiência do processo civil, a audiência de conciliação e mediação, é uma audiência em que não é conduzida pelo juiz togado, para que justamente as partes tenham maior liberdade para essa autocomposição. E um detalhe importante, qual é do novo CPC? A autocomposição pode envolver partes diferentes ou pessoas físicas ou jurídicas que não constavam na petição inicial. O código anterior já falava que na autocomposição é possível que matérias fora da causa de pedido e pedido possam constar no acordo. A novidade agora é que outras pessoas possam ser trazidas para que haja uma solução definitiva do imbróglio e que essa solução definitiva impeça, através da formação da coisa julgada material, que novas demandas sejam propostas. Não é? Então o objetivo é julgar o mérito, enfrentar o mérito, fazer coisa julgada material e assim fazer com que o número menor de jurisdicionados voltem a litigar em juízo, não é? Aumentando aí o número de demandas que já é incrível e que já exige um grande consumo de magistrados, dos serventuários, dos estagiários, de todas as pessoas que profissionalmente atuam, né, nas demandas para devolver aí prestação de jurisdição aos cidadãos que ingressam no Poder Judiciário. Avançando agora, pessoal, no conceito de uma teoria geral do processo constitucional, no conceito que envolve aí os primeiros 11 artigos do novo Código de Processo Civil, que formam um verdadeiro conjunto, como diz o material, de princípios e garantias fundamentais do processo civil, resultado, como expõe as linhas da exposição de motivos, né, de um profundo amadurecimento do tema que hoje se observa na doutrina processualista brasileira. Nós temos aqui alguns dispositivos que merecem a nossa atenção maior. Não é? Já fiz referência ao artigo 1º do novo Código de Processo Civil e gostaria de fazer um realce, principalmente, a outros dois grandes dispositivos, que são o artigo 10 e o artigo 11. O artigo 10 que fala do contraditório prévio, anterior às decisões judiciais, inclusive em matérias de ordem pública. Então, pelo novo CPC, o magistrado ele não deve proferir nenhuma decisão que pegue as partes de surpresa. Esse é o grande conceito do artigo 10º do novo Código de Processo Civil. As partes não podem ser surpreendidas pelo magistrado. Então, eventualmente, uma matéria de ordem pública que poderia ser alegada pelo magistrado sem provocação das partes, pela orientação princípio e lógica do novo Código de Processo Civil, o juiz deve intimar as partes para que se manifestem a respeito daquele tema antes de proferir a sua decisão e possam, então, uma expressão que eu já usei aqui há poucos minutos atrás, não é? Esse sentido de intimar as partes se coloca justamente na necessidade das partes, por meio dos seus procuradores, né, influenciarem o magistrado antes de ele proferir a sua decisão. O exemplo importante que pode ser dado, vinculado ao artigo 10º, trata da prescrição. Típica matéria de ordem pública,
reconhecida pelo novo Código de Processo Civil, lá no artigo 487, inciso 2, como sendo possível de ser reconhecida sem provocação das partes pelo magistrado, né? Faz coisa julgada material, porque está no artigo que envolve a sentença definitiva no novo Código de Processo Civil, mas pelas essas linhas relacionadas ao contraditório prévio, é fundamental que o magistrado, antes de reconhecer a prescrição, informe as partes a respeito dessa possibilidade para que se manifeste e para que possam influenciar o julgador nesse momento de tomada de deposição. Evidentemente, no caso de as partes ainda não terem se pronunciado, se manifestado a respeito da prescrição. Se sabe que a prescrição é uma exceção processual e historicamente sempre foi tratada assim, e deve ser trabalhada pelo réu, deve ser tratada pelo réu na peça contestacional. Mas, eventualmente, em não havendo esse enfrentamento pelo réu, em que o autor poderia, então, fazer a sua réplica, não é? Tratando dessa manifestação do réu, o magistrado ele vai ter que, então, intimar essas partes para que se manifestem a respeito do tema da prescrição. Isso, então, poderia acontecer em qualquer momento antes do juiz determinar a sua decisão final em cognição exauriente, encerrando a sua prestação de jurisdição. Vejam que nós temos, então, um artigo muito importante no artigo 10, de acordo com o contraditório previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Outro artigo dessa parte inicial é o artigo 11, que encontra fundamento também de ordem constitucional no artigo 5º, e também a questão da fundamentação, ela tem uma histórica previsão constante lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Registra lá que o juiz é obrigado a fundamentar a sua decisão judicial. O novo CPC confirma essa orientação, dizendo também que o juiz não pode indicar apenas a letra da lei sem explicar a relação com o pedido ou tratar de conceitos jurídicos vagos, indeterminados, que poderiam se servir para outras tantas decisões e não aquela específica que está sendo examinada no caso concreto. Então, a fundamentação da decisão judicial é um grande conceito do novo Código de Processo Civil, é aprofundado em vários dispositivos, o principal deles é o 489, parágrafo 1º, que é considerado um dos grandes pilares, se não o maior pilar do novo Código de Processo Civil, junto com os precedentes, me parece que seriam os dois grandes pilares do Código, o 489, parágrafo 1º, da fundamentação, e a matéria dos precedentes, lá a partir do 927 do novo Código de Processo Civil. Mas aqui o que nos interessa, nessa teoria geral de processo constitucional, é essa orientação de que toda decisão judicial, não só a sentença, e não também eventualmente só os acordos, mas principalmente aqui a questão das decisões interlocutórias, não é? As decisões proferidas ao longo do procedimento, principalmente as decisões envolvendo tutela provisória, até porque temos as tutelas de urgência e de evidência, não é, no novo Código de Processo Civil, são decisões que merecem uma fundamentação maior e, consequentemente, podem ser declaradas nulas essas decisões judiciais se não forem suficientemente fundamentadas a ponto de devolverem uma legitimidade ampla aos jurisdicionados que buscam as devidas explicações, principalmente quando não é deferida a tutela. Né? O Poder Judiciário deve dizer para quem ganhou por que ganhou, mas principalmente deve dizer para quem perdeu quais são os fundamentos de acordo com o caso concreto. Não é? Não, então, se valendo de conceitos jurídicos vagos, não se valendo, então, de decisões modelo que poderiam ser aplicadas a outros tantos casos, mas o jurisdicionado, ele quer saber por que perdeu de acordo com a realidade específica do caso concreto. Não é só assim se pode, de alguma maneira, atingir uma das finalidades do processo, que é a paz social. Não é? Então, essa fundamentação do poder exigida do Poder Judiciário é uma reclamação já antiga, não é? A necessidade de uma decisão que seja mais do que parcamente fundamentada, mas uma decisão amplamente fundamentada, já é uma exigência antiga. Um dos grandes nomes do processo civil mundial, o professor Michele Tarufo, já tinha obra a respeito da necessidade da fundamentação das decisões judiciais, publicada na Itália em 1975,
E agora esses conceitos acabam sendo incorporados no novo Código de Processo Civil de uma maneira bastante importante, e razão pela qual enaltecemos justamente essa linha principiológica que acaba sendo desenvolvida depois no Código. Não é? E, quem sabe esse reforço seja importante. Essa parte principiológica do Código, essa formação de material geral do processo constitucional, não parece ser uma mera ficção. Não é para inglês ver, sejamos mais diretos. Há uma série de artigos, de dispositivos ao longo do Código que acabam confirmando, explicitando, esmiuçando o teor dessa linha principiológica. Então, a razão pela qual se torna realmente importante nós valorizarmos e nós entendermos justamente o tamanho de cada um desses dispositivos em matéria de processo constitucional.